Para começar esse canal, eu resolvi iniciar por este livro aqui. Ele se chama Rebelião das Massas, de José Ortega y Gasset. O Ortega y Gasset, ele é um autor espanhol. Ele vai viver de 1883 a 1955, lá na Espanha, claro. Uma nota engraçada, na minha ignorância, primeira vez que eu vi falar do Ortega y Gasset, eu achava que eram duas pessoas. Um cara chamado Ortega, outro cara chamado Gasset. Depois que eu percebi que momento, ai, que burro. E por que eu quis começar por esse livro? Porque eu acho que ele representa muito o espírito que ronda hoje o Brasil. Eu não vou falar nada sobre o Brasil aqui nesse vídeo. Eu vou falar sobre o primeiro capítulo desse livro. É um texto de 8 páginas. A edição que eu tenho é essa da Martins Fontes. Ela ainda está editada, você ainda pode comprar ela, mas eu encontrei um link na internet com o texto integral dessas 8 páginas. É o primeiro capítulo do livro. Ele se chama O Fato das Aglomerações. Bom, o que é o conteúdo desse capítulo? O Ortega, ele está meio chocado, porque esse livro ele é escrito em 1929. E ele não é no formato de um livro propriamente dito. Ele é uma série de artigos que o Ortega y Gasset publicava em um jornal lá da Espanha chamado El Sol. Depois eles foram colocados na forma de um livro, né, que nada mais é que uma aglomeração desses artigos. Eles têm uma ordem lógica para que a gente possa ler eles. E eu acho que eu vou fazer vários vídeos sobre esses capítulos. Bom, sobre o primeiro, ele começa chocado porque de repente ele começa a observar que na Espanha há o início de aglomerações. De repente os cafés estão lotados, não tinha o cinema propriamente dito, né? Mas os espetáculos, os bons médicos, as casas, lugares que 15 anos antes não ficavam lotados, de repente eles começam a ficar cheios. E ele se pergunta o seguinte, poxa, teve uma guerra, a Primeira Guerra Mundial, eu estou pós essa Primeira Guerra, morreu gente para danar, e não teve um pulo populacional. De onde vinha esse povo? Eram pessoas que já existiam, né? Por que essas pessoas, de repente, estão entrando nesses locais? Por que esses locais estão cheios? Ele até se questiona, por exemplo, uai, mas nada mais natural que esses lugares sejam cheios. Então, se eu faço uma casa de shows e eu tenho os assentos, por que eu não... Qual que é o problema deles estarem lotados, né? O problema é que além de estar lotados, tem fila para entrar. E aí ele faz uma coisa que eu acho muito interessante, que é o seguinte: quando você vai ler um autor, é muito importante você pensar no léxico daquele autor. O significado que ele dá para os termos que ele usa. E aqui há dois termos que é muito importante você poder escutá-los e não colocar uma visão enviesada a respeito deles. Massa e minoria, tá? Quando ele usa o conceito de massa e minoria, ele não está falando de níveis sociais. Não tem nada a ver com níveis sociais. Ele está caracterizando dois tipos de indivíduo, tá? O que é o homem massa, que vai ser a figura que vai aparecer nesse livro? O homem massa é aquele sujeito que ele não cobra muito de si mesmo. Ele não quer ser diferente dos demais. Ele simplesmente é do jeito que ele é. Ele não se cobra em excesso. É um homem médio. É um homem vulgar, tá? E você tem a minoria. A minoria ele qualifica como sendo o contrário disso. A minoria ele é o cara que ele cobra mais de si mesmo. Ele se especializa em um assunto. Então, por exemplo, se ele é um intelectual, ele é aquele cara que se aprofunda no assunto, que ele pesquisa, que ele quer aprender a respeito, né? E o intelectual, ele pode ser um intelectual de massa também. É o comentador mais raso, né? Então, tenha em mente esses dois perfis. A massa, que é esse indivíduo médio, acho que aqui o termo medíocre, inclusive, se aplica muito bem. E você tem, na outra ponta, o indivíduo mais elite. Eu acho que o termo elite aqui, ele pode ser aplicado. Por favor, não enviese o termo, tá? Não é uma qualificação de melhor ou pior. Na realidade, o próprio Gasset mostra isso no texto dele. Não é uma questão de qualificação, tá? Mas você vai poder ler o texto e você vai poder concluir se eu estou certo ou errado. A ideia disso aqui é para a gente começar a discussão. Então, o que acontece? Você tem a sociedade dividida nesses dois grupos, pela visão do Ortega y Gasset. E aí, então, de repente, você vai entender por que o nome
da rebelião das massas. O choque do Ortega é que, de repente, essa massa que estava cagando e andando para grandes espetáculos, grandes autores, começa a entrar e a fazer parte daquele ambiente que ficava a minoria. Então você vai ter agora, de repente, uma convivência entre esses dois grupos. E essa convivência entre os dois grupos é que vai gerar o conflito. E aí eu acho que vai fazer um intermédio com o Brasil. Mas eu não vou falar de Brasil aqui. A ideia é que você leia esse texto e então você tire suas próprias conclusões. E o que vai acontecer? A massa, o homem massa, o indivíduo, ele inclusive chama de monstrengo social, ele é bem pesado esse termo que ele usa. Ele vai começar a entrar na vida política também. E ao entrar na vida política, ele vai começar a instigar e a influenciar como as pessoas devem viver. Para finalizar, eu vou ler uma frase que aparece na 8ª página, na última página desse primeiro capítulo, que eu acho que ela dá material para a gente poder pensar um pouco. Mas você vai ler o texto no link que eu vou te passar, tá? Ele vai estar aqui no final desse texto. Deixa eu pegar aqui. Página 8. Vamos lá. Aqui tá, no texto aqui, ó. Vamos lá. O grande texto é isso aqui, olha. O vulgar. Opa! Vulgar. Aqui está. Vulgaridade. Não, não é isso. Deixa eu pegar aqui rapidão. Achei. Tá aqui. O texto é: a característica do momento é que a alma vulgar, sabendo o que é vulgar, tem a coragem de afirmar direito de vulgaridade e o impõe em toda parte. Como se diz nos Estados Unidos, ser diferente é indecente. A massa faz sucumbir tudo o que é diferente, egrário, individual, qualificado e especial. Quem não for como todo mundo, quem não pensar como todo mundo, correrá o risco de ser eliminado. Eu acho que essa frase final vai dar o espaço para que você pense um pouquinho a respeito disso. Observe ao seu redor como que está a conjuntura política do país. Esses novos atores que aparecem nas mídias, comentadores, políticos. E após ler esse texto, vê se você consegue identificar nesses atores os comportamentos que o Ortega y Gasset coloca nesse texto. O vídeo ficou mais curto do que eu esperava. O próximo vídeo vai ser sobre os capítulos seguintes desse texto. Ou não, talvez eu pegue um outro livro que eu estou lendo também. Acaba que eu dificilmente termino um livro, então eu pego um, inicio o outro no meio, é um caos. Clica no link que tem embaixo para você poder ler o texto do Fato das Aglomerações. Obrigado e até a próxima.